Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 10, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar? Senhor, nós levantamos a nossa voz ao céu para agradecer pelo teu grande amor, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia. Agradecer porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor caminha conosco, nos dá conselhos, nos guarda, nos livra, nos protege. E a presença do teu Espírito está sempre conosco. Nós te agradecemos por nos trazer nessa noite a esta casa que foi consagrada ao Senhor. E estarmos aqui na presença dos nossos irmãos, podermos viver nessa comunhão maravilhosa, que nos fortalece, que nos abençoa, poder louvar a Ti, poder levantar a Ti nossas orações, poder abraçar nossos amados e também agora ter o privilégio de ouvir a Tua palavra e pelo Teu Espírito termos o discernimento para entendê-la e pelo mesmo Espírito receber a força para praticá-la. Nós pedimos a Deus que o Senhor se manifeste nesse lugar, que o Senhor repreenda toda ação do inimigo, que o Senhor tire desse lugar tudo que perturba e que somente a voz do Teu Espírito se faça ouvir e que ao mesmo tempo o Senhor vá nos lavando e renovando com a Tua palavra e Deus vai nos tornando pessoas mais parecidas com o Senhor Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Como se tornar um modelo de crente? É sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. A primeira carta aos Tessalonicenses foi escrita por Paulo, por Timóteo e por Silvano. Nós podemos ler isso explicitamente no capítulo 1, versículo 1. E ela foi escrita por volta do ano 51 depois de Cristo. Tessalônica era uma cidade importante, era a capital da província romana da Macedônia. Era localizada próxima ao mar, tinha um porto onde chegavam navios do mundo inteiro, e Tessalônica também era cortada pelas principais estradas do Império Romano. Então o comércio ali era muito intenso, a população era bem diversificada em termos de cultura, língua, deuses, superstições, tradições. A igreja em Tessalônica foi fundada pelo apóstolo Paulo e seus companheiros na segunda viagem missionária. Nós podemos ler lá em Atos capítulo 17, versículos de 1 a 15. Eles pregaram ali por alguns meses, mas depois foram interrompidos por um motim provocado por judeus invejosos.
e eles dali tiveram que fugir para Bereia, depois de Bereia fugiram para Atenas. Cerca de um ano depois, Paulo envia para Tessalônica o seu discípulo Timóteo, a fim de consolidar aquela comunidade. E Paulo, ao escrever essa carta, ele louva a Deus pela vida daqueles crentes. E Paulo declara que o evangelho teve uma repercussão tão grande naquele meio, que eles vieram a se tornar um modelo para todos os crentes daquela região, conforme capítulo 1, versículo 7. Então eu gostaria nessa noite de caminhar com os irmãos sobre algumas características dessa igreja que fizeram com que Paulo tivesse esse conceito deles. Em primeiro lugar, nós podemos observar aqui que eles manifestavam as principais características de um cristão verdadeiro: a fé, o amor e a esperança, que inclusive são citados ali em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, sendo que o maior destes é o amor. Uma igreja referência, um crente referência, ele tem que ter esses três padrões como valores da sua vida. Mas eles não tinham qualquer fé, nem qualquer amor, nem qualquer esperança. A comunidade estava firmada nesse tripé, mas Paulo aqui qualifica essas características. Aqui diz que a fé era operosa, o amor era abnegado e a esperança era firme. Ora, a fé é aquilo que sustenta a salvação. Os irmãos conhecem lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O versículo 9 diz que eles deixaram os ídolos e se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. Então a fé é a base de tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível você ser um crente, portanto a fé é realmente um elemento imprescindível. O amor é o que sustenta a comunhão. Nós lemos lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 9 a 11, aquele que odeia seu irmão está nas trevas, mas aquele que ama seu irmão está na luz, porque viver na luz é viver em comunhão. E a esperança sustenta a alma e ajusta o nosso foco para aquilo que verdadeiramente é importante para nós, que é a vinda de Cristo, o nosso encontro com Cristo, a vida eterna que Ele preparou para nós. Lá em Hebreus capítulo 6, versículos 18 e 19, está escrito que a esperança é a âncora da alma. Então eles aprenderam de fato a viver nessa expectativa, porque no verso 10 diz que eles aguardavam dos céus a vinda de Cristo, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Então, eu gostaria de mostrar para os irmãos aqui nesse texto a qualidade dessas características fundamentais. Uma igreja que não vive a fé, o amor e a esperança, ela não é referência para ninguém. Pois bem, aqui Paulo diz que eles manifestavam uma fé operosa. No original, ergon é trabalho, é obra. Era uma fé trabalhadora. Um crente modelo, uma igreja modelo, ele não tem uma fé inativa, uma fé teórica. Ele tem uma fé operária. E não poderia deixar de ser diferente. Porque nós lemos na nossa Bíblia, lá em Tiago, capítulo 2, de 14 a 18, que a fé sem obras é morta. Tiago diz: mostra-me a tua fé sem obras, que eu, mediante as obras, te mostrarei a minha fé. Porque uma fé sem obras, ela é semelhante à fé dos demônios, que o mesmo Tiago vai dizer. Você crê em Deus? Parabéns. Até os demônios creem e tremem. A fé do crente é uma fé acompanhada necessariamente de obras, como nós lemos lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. Quando ele termina de dizer, não vem de obras para que ninguém se glorie, ele continua: nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, por que os tessalonicenses eram cristãos modelos? Crentes novos convertidos. Menos de 2 anos de igreja. Mas eles realmente
abraçaram uma fé verdadeira. Portanto, nós, se quisermos ser referência, nós precisamos ter uma fé operosa, uma fé acompanhada de trabalho, uma fé que sai do discurso e vai para a prática, uma fé que se move em relação à obra de Deus, em relação às necessidades dos irmãos, em relação à condição do mundo em pecado. E essa fé não nos deixa ficar sossegados, sentados num banco, sabendo que há tanta coisa para ser feito no reino de Deus. Em segundo lugar, eles viviam um amor abnegado. Não era qualquer amor. No original aqui, copos é maltrato, é sacrifício. E o amor aqui é ágape, que todos nós sabemos. Ele está falando de um amor sacrificial, um amor que estaria disposto a se sacrificar, a tomar uma surra, a ter aborrecimentos, e mesmo assim não deixar de amar o amor de Cristo, que passou por tudo isso, por nos amar. Então esse amor que eles viviam não era um amor que tocava um louvor e eles davam um abraço em cada um e sentavam no banco e depois se via de novo no domingo que vem. O amor abnegado é aquele que se sacrifica, um se sacrifica pelo outro. E esse amor, ele é absolutamente antinatural. O amor ágape não é produzido no ser humano, espontaneamente. O amor ágape, ele vem de Deus. Lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 8, está escrito que Deus é ágape. Deus não sente amor, ele é amor. O amor é a própria essência de Deus. E é com esse amor que Deus manda que nós nos amemos uns aos outros. Jesus começou dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas depois ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É mais do que a você mesmo. Para nós sermos considerados um modelo, um referencial, um padrão, nós precisamos amar as pessoas com o amor que Jesus amou. E esse é o único amor que pode nos tirar do banco. O que nos faz ir lá na cadeia pregar o evangelho para os condenados, para aqueles que ninguém mais quer? É esse amor que não espera nada em troca. O amor abnegado. Nós vivemos dias em que ninguém faz nada mais para os outros sem querer algo em troca. E a Bíblia nos convoca a viver esse amor sacrificial. Um amor que não espera qualquer tipo de retribuição ou de recompensa. Um crente modelo buscará esse amor e se esforçará para viver esse amor com todas as suas forças. Lá em Colossenses, no capítulo 2, versículos de 12 a 14, diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Este amor vai ser o diferencial na vida do crente e na vida da igreja. E a terceira característica que eles apresentavam era uma esperança firme, uma expectativa com estabilidade e com constância. Qual é a nossa expectativa, irmãos, em relação a Cristo? Em 1 Coríntios 15, Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Um crente modelo é aquele que tem a expectativa no céu. Ele tem os 2 pés na terra, mas o pensamento ele tem no céu, conforme está escrito lá em Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 e 2. Ora, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Então, um crente modelo, uma igreja modelo, é aquela que vive nessa expectativa. E é uma expectativa constante, estável, firme. Então, ele fala aqui:
em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. O crente que tem essa expectativa estável, ele não se deixa abalar pelos tremores desse mundo, pela instabilidade desse mundo. Nós não podemos deixar as tribulações do momento enfraquecerem a nossa esperança. Lá em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, olha o que diz. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência é a esperança. Para um crente que leva Deus a sério, quanto mais tribulação ele passa na terra, mais expectativa ele tem do céu, porque ele sabe que não pode ficar pegado aqui, porque nesse mundo tudo é passageiro, as coisas vão passar. E a única coisa certa que nós temos nesse mundo é a morte. E para aqueles que creem, aqueles que têm fé, a única coisa certa é que depois da morte nós vamos passar toda uma eternidade ao lado de Cristo. Em segundo lugar, eles tiveram as atitudes certas diante do Evangelho. Por que eles chegaram nesse ponto de ter uma fé operosa, um amor sacrificial, abnegado e uma esperança firme em Cristo? Nos versículos 5 e 6, nós encontramos a resposta. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Logo após identificar as características que tornavam aquela igreja um modelo, Paulo descreve as causas, e ele apresenta 3 razões para isso. Em primeiro lugar, eles não creram somente de palavras, mas experimentaram o poder do Espírito Santo. Eles não abraçaram o Evangelho apenas como uma religião filosófica, de discurso bonito, crendo da boca para fora, como os fariseus. Lá em Mateus 23, de 1 a 3, diz que na cadeira de Moisés se assentaram os fariseus. Fazei tudo o que eles dizem, mas não os imiteis das suas obras, porque eles dizem, mas não fazem. É uma religião de boca para fora, é uma religião de palavras. Porque crer de palavras é fácil. E quantos de nós temos abraçado o evangelho de palavras? Eles realmente nasceram de novo pela operação do Espírito Santo, como lá em João capítulo 3, de 5 a 7, Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. É por isso que eu estou dizendo, importa-vos nascer de novo. Irmãos, acreditar em uma pregação, em um discurso, não muda a vida de ninguém. Tem que nascer de novo. Passar da religião A para B não muda a vida de ninguém. Tem que nascer de novo. E o nascer de novo é uma operação do Espírito Santo em nós, quando realmente nós nos arrependemos do nosso pecado, abandonamos o pecado e nos rendemos a Cristo. Aí o Espírito Santo vem morar em nós e faz de nós uma nova criatura. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. Nós nunca conseguiremos ser um crente modelo enquanto estivermos fazendo isso na força de vontade, seguindo uma ideologia evangélica, ou protestante, ou reformada, ou seja lá o que for. Tem que experimentar o poder transformador do Espírito Santo. Nascer de novo. É a única maneira de um crente se tornar um crente padrão e de uma igreja se transformar numa igreja padrão. No original, a palavra traduzida como poder aqui é dinamei. É a mesma raiz da palavra dinamite. É um poder que arrebenta com o pecado, arrebenta com o diabo, arrebenta com a nossa carne. Destrói o mal e nos faz novas criaturas diante de Deus. Lá em Romanos 1,16, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para
salvação de todo aquele que crê. Quando é que nós vamos conseguir ser uma igreja modelo? Um crente referencial para alguém? Quando nós pararmos de tititi, mimimi, blá, 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 e passarmos a experimentar o poder do Espírito Santo, entregar nossa vida a Deus, deixar que Ele transforme a nossa vida, parar de criancice, parar de pecar, parar de falar demais, parar de ficar reparando as pessoas, parar de fazer careta, parar de murmurar e deixar o Espírito Santo nos fazer novas criaturas. Isso não é palavra, isso é vida. Isso não é discurso, é operação do Espírito Santo em cada um de nós. E Ele quer fazer. Nós só precisamos nos abrir para isso. Em segundo lugar, eles tinham convicção naquilo que creram. A partir do momento que aqueles cristãos receberam o Evangelho, eles não mais vacilaram. Que é o que Deus espera de cada um de nós, irmãos. Lá em Hebreus 10, 38 está escrito: o justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus espera de cada um de nós convicção. A fé é convicção das coisas que não se veem. E eles tinham convicção. Eram crentes convictos. No original, plena convicção. É pleroforia, poli, que significa muita quantidade de confiança, completa segurança. Nós temos que ter convicção naquilo que nós cremos, irmãos. A nossa convicção é no Evangelho de Cristo. Não depende das pessoas, não depende das circunstâncias, não depende do que eu sinto. O crente não vive pelo que ele vê, ele vive pelo que ele crê. Os discípulos de São Tomé que são assim, eu tenho que ver para crer. Os discípulos de Cristo não, eles creem para ver. Jesus falou lá em João 11, se creres, verás a glória de Deus. O crente não vive pelo que pensa. O crente não vive pelo que sente. Ele vive pelo que crê. A igreja dos Gálatas, por exemplo, recebeu uma severa exortação do apóstolo Paulo. Porque eles começaram bem, mas depois se deixaram seduzir pelos falsos mestres. E agora estavam decaindo da graça para abraçar uma mistura de lei e graça. E lá no capítulo 5, versículos 7 e 8, Paulo diz, poxa, vós corrieis bem. Quem vos induziu a se desviar desse caminho? Ele disse, essa persuasão não vem de Deus. Precisamos olhar firmemente para Jesus, para não desfalecermos na fé. Hebreus capítulo 12, de 1 a 3, diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Olhe para Jesus, irmãos. Não desanime, não esmoreça. Seja convicto daquilo que você crê. Em terceiro lugar, Paulo diz que os crentes de Tessalônica tornaram-se imitadores de Cristo. Versículos 6 e 7. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Após serem transformados pelo Espírito e estarem convictos da sua fé, aqueles cristãos começaram um processo de santidade, tornando-se imitadores de Cristo, começando por imitar os seus líderes.
A palavra original para imitador é mimetai, que também significa fazer mímica. É isso mesmo. Imitar é repetir. É a única maneira que nós temos de aprender, olhando outras pessoas melhores do que nós. É Deus mesmo quem levanta pessoas para nos aperfeiçoar, a fim de que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Efésios 4, do 11 a 14, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Deus levanta pessoas para que possamos nos espelhar nelas. São dons de Deus para nós. Talvez a única forma de conseguirmos imitar a Cristo seja olhando para outras pessoas que já estão fazendo isso. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 4,16, e também em 1 Coríntios 11,1, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha para mim, que eu estou imitando a Cristo. Então, se você imitar a mim, indiretamente você estará imitando a Cristo. É claro, irmãos, esse grau de santidade e de comprometimento com Deus precisa evoluir. Nós não vamos passar a vida inteira dependendo de olhar para o outro. Porque lá em Romanos 14, 12 diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas até que nós aprendamos a andar sozinhos, nós precisamos olhar para outras pessoas. Nossos filhos aprendem assim conosco, não é verdade? Como é que nossos filhos aprendem a escovar o dente? A gente pega o manual de escovação e dá na mão deles? Não, você dá uma escova na mão dele, com o creme dental, né? Passa na sua e fala: meu filho, ó, faz igual ao papai. Aí seu filho vai fazendo, faz uma bagunça federal. É assim que ele aprende. Geralmente eles aprendem a tomar banho, tomando banho junto com a gente. Você toma banho, esfrega aqui, esfrega ali, faz assim, faz assado, ele aprende. A gente aprende imitando. Então, queridos, se nós queremos ser crentes modelos, queremos que a nossa igreja seja um modelo, nós precisamos ter atitudes corretas diante do Evangelho. Evangelho não é palavra, Evangelho é poder do Espírito. Nós precisamos ter convicção daquilo que nós cremos. E nós precisamos imitar a Cristo em nossas palavras, em nossas atitudes. Seria tão bom se diante de fazer qualquer coisa a gente perguntasse: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Antes de eu tratar uma pessoa, antes de eu tomar qualquer atitude, em casa, no trabalho, nos parentes, na vizinhança, na igreja, nós evitaríamos com certeza muitos problemas. Irmãos, concluindo, o apóstolo Paulo ele inicia sua carta louvando a Deus pela vida daqueles irmãos. No versículo 2, damos sempre graças a Deus por todos vós. E menciono vocês nas minhas orações. Irmão, tem coisa mais gostosa do que alguém de chegar para você e dizer assim: olha, irmão, louva a Deus pela sua vida. Ou então alguém vem: olha, pastor, louva a Deus por essa igreja. O mundo está precisando urgentemente de referenciais, de modelos, de padrões. Será que o Evangelho, quando entrou em nós, causou essa repercussão? Será que nós estamos vivendo uma fé, um amor e uma esperança capaz de fazer diferença na vida daqueles que nos rodeiam? Porque essa é a nossa missão no mundo. Mateus capítulo 5,16 vai dizer: que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Vamos ficar de pé, queridos. Causa surpresa para muitos hoje em dia rever histórias que o tempo não levou.
como os discípulos deixaram suas redes, o seu pão, a sua vida, e seguiram a Jesus. E muitos deles, certamente a maioria, não tiveram vida boa, mas trocaram por melhor. Andaram perto do Senhor, viram milagres de amor, deixaram marcas. Oh, oh, oh. Iguais a eles são bem poucos hoje em dia, que andam realmente perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas, e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não me importa o que eu tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, para repartir por onde Deus me permitir andar. Seu amor, iguais a eles são bem poucos hoje em dia, que andam realmente perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas, e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não me importa o que eu tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, para repartir por onde Deus me permitir andar. Seu amor, quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. Deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, para repartir por onde Deus me permitir andar. Seu amor,